Bem-vindos a mais um programa Saúde no Ar. Hoje vamos falar do cancro do ovário. E para que isso possa acontecer da melhor maneira, em estúdio da Universidade FM está a doutora Cristina Alves, médica de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, a quem eu passo desde já a agradecer a amabilidade que teve até vir aos nossos estúdios para falarmos um bocadinho sobre este cancro, mais um que é também dirigido unicamente à mulher. Quais são as causas, doutora? Obrigada. Antes de mais, boa tarde, e gostaria de deixar aqui um agradecimento especial quer à Universidade FM, quer ao Centro Hospitalar e também à doutora Inês Sá, que me endereçou este convite e desafio para estar aqui hoje a falar sobre este tema tão pertinente no âmbito da ginecologia. Realmente o cancro do ovário é a terceira neoplasia ginecológica mais comum e também a quinta causa de morte por cancro nas mulheres a nível mundial. E em geral, como não se sabe muito bem quais é que são exatamente os mecanismos que estão na gênese desta doença, é realmente difícil nós termos métodos de prevenção desta neoplasia. Ao contrário de muitas outras neoplasias, como por exemplo o cancro do colo do útero, em que existe o teste do Papa Nicolau, o cancro da mama, em que está amplamente dinamizada a realização de ecografia mamária e de mamografia para o seu rastreio, relativamente aqui ao cancro do ovário, realmente não existe nenhum teste de rastreio que esteja amplamente disponível e que tenha sensibilidade e especificidade suficiente no seu diagnóstico e, portanto, que comprovadamente reduza a mortalidade associada a este tipo de neoplasia. E ele é muitas vezes designado pelo silent killer e, portanto, é muito importante aqui dinamizar o conhecimento acerca desta neoplasia, precisamente pela inespecificidade muitas vezes do seu modo de apresentação e por muitas vezes já ser diagnosticado numa fase já bastante tardia da doença. Então quer dizer que os sintomas só aparecem já tarde demais. Exatamente. E que sintomas é que são esses? Muitas vezes, ou realmente a patologia é diagnosticada numa fase inicial, numa consulta de rotina, em que é realizado o exame ginecológico, ou na investigação clínica ou radiológica realmente de uma dor pélvica, por exemplo, em que as senhoras vão a uma consulta de rotina com o ginecologista e é quando da realização de uma ecografia pélvica surge realmente uma massa anexial suspeita. No entanto, a maior parte das senhoras não é diagnosticada realmente nesta fase inicial. Numa fase mais tardia, os sintomas passam geralmente pelo aparecimento do aumento do volume abdominal, uma falta de apetite e emagrecimento progressivo. No entanto, numa fase inicial, geralmente os sintomas são muito inespecíficos. Podem passar por sintomas do foro gastrointestinal, como por exemplo náuseas, diarreia, obstipação, uma dor pélvica ou abdominal inespecífica, uma sensação de infartamento ou peso hipogástrico. Por vezes também podem surgir sintomas urológicos, uma sensação urgente de querer urinar ou a vontade de urinar com muita frequência, e são realmente sintomas muito inespecíficos e que podem estar associados a uma série de outras patologias, e daqui a importância realmente e principalmente dos cuidados de saúde primários, de ouvirem realmente as doentes e as suas queixas associadas, no sentido de realmente conseguirmos detectar esta patologia o mais precocemente possível. Portanto, há um rastreio do cancro da mama, mas não há rastreios para muitos outros cancros, muitas outras patologias, e neste caso também não existe. Exatamente, é assim, realmente pelo facto de os testes que nós habitualmente usamos, que são geralmente uma ecografia transvaginal ou, por exemplo, o doseamento de um marcador tumoral, que é o CA125 no sangue, estes testes carecem realmente de sensibilidade e especificidade suficientes para nós os utilizarmos no rastreio do cancro do ovário numa população de baixo risco.
e, portanto, não existe realmente nenhum método de rastreio eficaz que comprovadamente possa reduzir a mortalidade por este tipo de cancro neste tipo de população de baixo risco. Por outro lado, é importante aqui o rastreio, particularmente em mulheres que já tenham algum tipo de predisposição genética ao aparecimento deste tipo de neoplasia, nomeadamente mulheres portadoras de algumas mutações, nomeadamente as mutações do BRCA1 e 2 e alguns genes causadores também da síndrome de Lynch, em que aqui estão realmente bem definidas as estratégias de rastreio a adotar. Uhum. Depois, quando é detectado o cancro, o que é feito? Habitualmente, o diagnóstico definitivo implica sempre uma biópsia ou exercirúrgica, neste caso do ovário, portanto implica normalmente uma cirurgia. Portanto, habitualmente o que é feito é, na consulta, realmente as senhoras são orientadas com uma suspeita inicial de uma neoplasia do ovário, o médico procede à avaliação do estado geral da doente, fazendo o exame físico, o exame ginecológico, geralmente fazemos também uma ecografia pélvica transvaginal e podem ser realmente pedidos outros tipos de exames, como um TAC abdominopélvico, um TAC de tórax ou ainda uma ressonância magnética e também algumas análises, nomeadamente o marcador tumoral CA125 que eu já falei. Após, portanto, a análise de todos estes exames auxiliares de diagnóstico e após a nossa avaliação inicial da doente, caso realmente haja uma forte suspeita de se tratar de uma neoplasia do ovário e caso esta seja ainda, portanto, num estadio relativamente inicial, portanto, em que ainda a doença estará à partida confinada ou à parte do ovário ou à parte pélvica, o passo seguinte é realmente proceder a uma cirurgia em que são retiradas, portanto, várias amostras de tecido e no mesmo tempo operatório é realizada uma análise preliminar realizada ao microscópio pelo colega da anatomia patológica que nos diz realmente intraoperatoriamente se existem células cancerígenas ou não, neste caso no ovário, e depois assim a cirurgia é realizada de acordo com esse resultado preliminar e portanto será retirado ou não, o útero, ambas as trompas, os ovários, os gânglios linfáticos e algumas outras amostras de tecido de todo o abdômen e da pelve. Não havendo rastreio, também não havendo assim uns sintomas muito fortes logo no início, o que é que a mulher deve fazer para se prevenir? Essa é sempre uma pergunta um bocadinho difícil. É claro que a adoção de estilos de vida saudáveis, nós sabemos que, claro que a obesidade, uma boa alimentação, tudo isso contribuirá para diminuir o risco não só de neoplasias como também de muitas outras doenças. Ainda assim, nós temos aqui alguns fatores que parecem também ser protetores da neoplasia do ovário, que são fatores como os anticoncepcionais orais e também a multiparidade, ou seja, mulheres que têm vários filhos e o caso da amamentação também. Isto são tudo fatores que parecem diminuir aqui o risco de cancro do ovário, precisamente por diminuírem o número de ovulações que ocorrem ao longo de toda a vida da mulher e assim a teoria é que poderão diminuir aqui o risco de transformação maligna. Por outro lado, também a laqueação tubar também parece ser aqui um eventual fator protetor da neoplasia do ovário. E isto porquê? Porque existe a teoria atual de que quer o cancro do ovário, quer o cancro da trompa de falópio, quer o cancro do peritoneu, que são umas membranas que revestem o abdômen, têm uma patogênese semelhante. E aqui o cancro do ovário parece poder ter a sua gênese em algumas células da trompa e, portanto, aqui nós retirando parcialmente ou totalmente a trompa, poderemos diminuir aqui o risco de neoplasia do ovário. É claro que se nós formos ler, os estudos não recomendam qualquer tipo de rastreio na população de baixo risco. No entanto,
todas as senhoras, claro, que querem fazer habitualmente uma consulta de rotina num ginecologista e, portanto, de forma anual, poderão eventualmente proceder a essa avaliação, não só fazendo o teste do Papa Nicolau para o rastreio do cancro do colo do útero, mas também realizamos uma ecografia pélvica e o exame ginecológico que poderá de alguma forma realmente auxiliar aqui para uma detecção mais precoce, embora isto, claro que não está realmente recomendado na população de baixo risco. População de baixo risco e a população também de algum risco tem ao seu dispor no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro uma consulta de risco genético. Doutora Cristina, o que é isto? Exatamente. Esta é uma consulta relativamente recente que nós temos no Centro Hospitalar e que foi criada precisamente para nós podermos aconselhar da melhor forma senhoras que têm algum tipo de predisposição genética para este tipo de neoplasias. E, portanto, o aconselhamento genético em que é recomendado a indivíduos que tenham antecedentes de cancro, quer pessoais, quer antecedentes familiares e que surgiram aqui uma possível síndrome hereditária. O seu objetivo vai ser permitir aos indivíduos conhecer o cancro hereditário e entender os seus próprios riscos de desenvolver este tipo de cancro e conhecer quais é que são as opções de rastreio e de diminuição do risco que podemos então adotar. E, portanto, de uma forma geral, devemos suspeitar aqui para uma predisposição hereditária e, portanto, devem ser estas as senhoras que devem ser referenciadas a este tipo de consulta. Normalmente, quando existe história familiar de cancro em 2 ou mais familiares próximos e que apresentam o mesmo tipo de cancro, quando há um padrão de cancro em pelo menos 2 gerações, se cancros diagnosticados numa idade mais jovem do que seria o habitual na população geral, normalmente são também diagnosticadas múltiplas neoplasias primárias no mesmo doente ou se existe na família uma associação de cancros pouco habitual. E, portanto, aqui, apesar da maior parte das neoplasias, nomeadamente aqui a do ovário, também serem esporádicas, pode ser encontrada aqui uma predisposição genética em cerca de 10% dos cancros do ovário e, portanto, aqui daí a importância aqui deste tipo de consulta, de modo a que estas senhoras sejam realmente referenciadas e sejam seguidas neste tipo de consulta e que possam ter a melhor oferta de cuidados. Outubro é, por norma, e já tem vindo a ser habitual, o mês rosa, um mês que alerta para este tipo de problemas. No entanto, devemos falar sempre destas patologias, não é? Exatamente. Pronto, é muito importante a literacia em saúde e realmente nós alertarmos as nossas doentes em relação aos possíveis sintomas e a terem todos os rastreios possíveis atualizados. E, portanto, é sempre importante nós falarmos... Termos esta informação sempre disponível. Exatamente. E porque nunca é demais termos muita informação, doutora, há sites próprios que nos podem ajudar. Exatamente. Existe um site que é a MOG Portugal, que também tem uma página do Facebook associada, que é a Associação Movimento Oncológico Ginecológico, que é uma associação sem fins lucrativos, que foi criada em 2019 e que é especificamente dedicada aqui a mulheres que sofrem de cancro do ovário e de outros cancros ginecológicos, em que realmente as senhoras está disponível variadíssima informação, não só sobre aqui a neoplasia do ovário, como também outros cancros ginecológicos e que podem livremente ter acesso. Muito obrigada, eu gostava de agradecer o facto de ter vindo até à Universidade FM para mais este Saúde no Ar. Muito obrigada e até sempre. Obrigada. Até sempre.